Bom dia, pessoal. Nós vamos começar então resolução de exercícios sobre concordância nominal, capítulo 28. Carlos, você pode abrir, caso você tenha aí o livro físico, o caderno de atividades no capítulo 28. Nós já fizemos o exercício número 3 e agora vou retomar a partir do exercício número 1. Então, olhe lá comigo. Então, veja só. Leia este trecho de romance. O trecho que aí está é de Bernardo Guimarães, O Garimpeiro. Lúcia não tinha uma dessas cinturas tão estreitas que se possam abranger entre os dedos da mão, mas era fina e flexível. Suas mãos e pés não eram não eram dessa pequenez e delicadeza hiperbólica de que os romancistas fazem um dos principais méritos das suas heroínas, mas eram bem feitos e proporcionados. Agora vamos ao que propõe a questão, discutindo aí a concordância nominal. Pela concordância nominal, o adjetivo tem de ajustar sua flexão à do substantivo ou substantivos a que se refere. Considerando esse fato, releia o fragmento de O Garimpeiro e explique a razão por que os adjetivos feitos e proporcionados estão flexionados no plural masculino, certo? Então vamos lá? Olhando aí junto comigo. Então nós precisamos investigar feitos e proporcionados. Só um momentinho. Veja aqui. Usar aqui um marcador, certo? Suas mãos e pés não eram dessa pequenez, e opa, desculpa, esbarrei na página. Suas mãos e pés não eram dessa pequenez. Delicadeza hiperbólica de que os romancistas fazem um dos principais méritos das suas heroínas, mas eram bem feitos e proporcionados. Aí o que eu preciso que você observe comigo? Feitos e proporcionados aqui são adjetivos, certo? Eu preciso buscar a qual palavra ou palavras esses adjetivos se referem. E aqui referem-se a mãos e pés, porque ele fala assim, que não eram de delicadeza hiperbólica, etc., mas eram bem feitos e proporcionados. Então, o que isso significa? Significa que ali ele ainda está caracterizando mãos e pés, falando que mãos e pés, as mãos e os pés dela eram feitos e proporcionados. Então, primeiro, vou colocar aqui para que você tenha referência mais próximo, mãos e pés bem feitos e proporcionados. Aí o que aconteceu? Para nós analisarmos por que está no masculino. Porque mãos é uma palavra feminina, pés masculina, ambas as palavras estão no plural. Mãos e pés eram bem feitos e proporcionados. Então aqui no meio do caminho surgiu um verbo de ligação. Mãos bem feitos e proporcionados é predicativo. Então, lembrando que a regra de concordância nominal exige que eu confira dois aspectos. Primeiro, se
Primeiro, se o adjetivo está antes ou após os nomes a que se refere. Neste caso, está depois. Em seguida, eu preciso observar se é um adjunto adnominal ou se eu estou diante de um predicativo. Então, no caso desse exercício, bem feitos e proporcionados estão após os nomes a que se referem e é um predicativo. E está concordando com os dois ao mesmo tempo. Então, a nossa justificativa lá da concordância no masculino plural é a seguinte. Vou redigir aqui para que vocês comparem com o que tenham feito. Colocar do lado de cá, marcar como exercício 1, certo? A concordância foi realizada no masculino plural, pois se dá com dois substantivos simultaneamente, sendo um deles masculino. Mãos e pés. Os adjetivos, neste caso, estão após os substantivos e funcionam como predicativo. Então, na questão 1, Carlos, nós temos aí os adjetivos se referindo a mãos e pés e caracterizando ambos e concordando com ambos. O que é importante também nós recordarmos? Todas as vezes que eu fizer a concordância com mais de um núcleo ao mesmo tempo, se tiver uma palavra no masculino, um substantivo masculino que seja, essa concordância será feita no masculino plural. Essa é a espécie de genérico da língua. Então, quando nos referimos a mais de um ser ao mesmo tempo, e nesse conjunto de seres, a um ser que seja masculino, nós vamos nos referir no masculino plural. Caso eu tivesse mãos e pernas, tanto mãos quanto pernas feminino, aí nós teríamos feitas e proporcionadas, porque não teria nenhum elemento masculino com o qual fazer concordância, certo? Exercício de número 2, tudo tranquilo por aí? Se tiver alguma pergunta, pode entrar no chat ou abrir o microfone, certo? Esse exercício número 2 é excelente para fixarmos algumas regras. De acordo com o exemplo, reescreva as frases substituindo a palavra destacada pela que está entre parênteses e refazendo a concordância nominal. Se houver duas concordâncias válidas, indique-as. Então, nós temos que observar a concordância nominal de cada adjetivo aqui, oferecendo as opções que a gramática indica para cada caso. Mantivemos viva nossa melhor lembrança. Trocar lembrança por sonhos. Mantivemos vivos nossos melhores sonhos. Nesse caso, é um único núcleo, certo? E saiu um núcleo nominal feminino e entrou um núcleo nominal masculino. Por isso, vivos, nossos e melhores no masculino plural. Agora veja a letra A comigo. O tribunal considerou desnecessário o seu depoimento. Aí, explicações. Então, o tribunal considerou, lembrando, toda palavra variável que se associa a um nome deve concordar com ele em gênero e número. Então, explicações, feminino, plural. Então, agora nós vamos sair modificando a sentença todinha, concordando no feminino plural. O tribunal considerou
desnecessárias as suas explicações. Aqui, só para facilitar o nosso uso do espaço na tela, eu vou anotar somente as palavras que sofreram modificação. Então, o tribunal considerou desnecessárias as suas explicações. Veja que adjetivo, artigo e o pronome possessivo foram modificados e passaram a concordar com explicações. Letra B. Um fraco rei torna fraco o bravo povo. Eu tenho que trocar povo por gente. Vamos lá. Um fraco rei torna fraca a brava gente. Então, nós passamos a fazer a concordância com a palavra gente. Então, um fraco rei torna fraca a brava gente. Vamos à letra C. O museu expôs esculturas e pinturas famosas. Quadros. O museu expôs esculturas e quadros famosos. Então, aqui, o trecho que vai sofrer alteração é somente a última palavra, famosos. Por quê? Porque o termo pinturas foi substituído por quadros. Mesmo que eu tenha a palavra esculturas ali, que é feminina, certo? Eu precisarei realizar a concordância no masculino, porque quadros é o último termo, é um termo masculino ali, para que eu concorde com as duas palavras ao mesmo tempo, eu precisarei do masculino plural. Letra D. O museu expôs pinturas e esculturas famosas. Agora, quadros. O museu expôs quadros e esculturas famosas. Eu posso concordar com a palavra esculturas, certo? Ou colocar no masculino. O museu expôs quadros e esculturas famosos. Então, na letra D, nós teríamos duas opções: famosos ou famosas. Por que que na letra D eu tenho duas opções? Vou explicar para vocês aqui agora. Porque nesse caso, famosas ou famosos aqui é um adjunto adnominal que está depois dos substantivos. Eu posso concordar com os dois ao mesmo tempo ou com o último. Nesse caso aqui, o último é esculturas, então eu posso manter famosas. E se for os dois ao mesmo tempo, pediu para trocar por quadros. Então aí eu também poderia colocar famosos. Veja a letra E. O museu expôs famosas pinturas e esculturas. Trocar por quadros de novo. A letra E eu vou colocar aqui. E já vou colocar um quadradinho para a gente conseguir escrevê-la nesse canto. O que vai acontecer aqui? Agora o adjetivo está antes. Quando o adjunto adnominal está antes dos núcleos nominais, eu preciso concordar com a primeira palavra que aparece. Então, o museu expôs o quê? Famosos quadros e esculturas. Não dá para falar famosas quadros, certo? Então, aqui ficará assim: famosos quadros e esculturas. E agora vamos à letra F e à letra G. As pinturas e as esculturas do museu são famosas. Então aí eu tenho dois elementos no feminino, certo? Aí ele quer que troque pinturas por quadros novamente. Os quadros e as esculturas do museu são famosos. Porque aqui nós temos um predicativo e não mais um adjunto, certo? Então ficará os quadros, o os mudou, né? São famosos.
E, finalmente, a letra G. Os especialistas consideram rara esta pintura e esta escultura. Trocar por quadro. Os especialistas consideram raro este quadro e esta pintura. Ou, no lugar de raro, eu posso colocar raros. As duas formas estariam corretas, porque na letra G estamos diante de um predicativo, por causa do verbo considerar. Então, quando eu tenho um predicativo antes dos núcleos nominais, eu posso trabalhá-lo concordando com a palavra que veio primeiro ou com os dois núcleos. Eu peço para que vocês observem a correção desse exercício. Ela é um bocado trabalhosa, tá? Diante desse exercício, o que eu vou fazer? Eu vou retornar no livro de teoria, na ficha que tem o resumo das regras, para que vocês deem uma olhadinha antes de continuarmos com os exercícios. Só um momentinho. Aqui. Então, para que vocês vejam aqui de novo comigo, essas regras de concordância nominal, e caso tenham dúvida, perguntem, por favor. Então, é o seguinte, a regra geral, a palavra variável deve concordar com o substantivo. Se eu tenho um adjetivo antes de vários substantivos, se ele for um adjunto adnominal, certo? Eu tenho que concordar com o primeiro que aparece. Então, ela guarda velhas fotos e livros. Ela guarda velhos livros e fotos. Veja que concorda com fotos, porque fotos aqui veio primeiro, e aqui concorda com livros, porque livros veio primeiro. Se for predicativo, isso falando de adjetivos que estão antes. Se for predicativo, pode concordar com o primeiro substantivo ou com todos eles, que é o que aconteceu ali no último item do exercício que estávamos fazendo. Eram antigas as fotos e os livros. Concordou com as fotos. Eram antigos as fotos e os livros. Acho bonita esta praia e este hotel. Concordou primeiro com praia. Ou acho bonitos esta praia e este hotel. Então, quando é um predicativo, ou seja, tem um intermédio de um verbo para conectar a característica aos núcleos nominais, o que ocorre aí? Eu posso concordar com o primeiro núcleo que aparece ou com os dois núcleos simultaneamente, certo? E quando é um adjunto adnominal? Se o adjunto adnominal estiver antes, ele concorda só com o último substantivo ou com todo... Ou, desculpe, gente. Aqui é quando ele está depois. Se o adjunto adnominal estiver depois, concorda com o último ou com todos. Nós fizemos isso bem no início do último exercício. Ela guarda livros e cartas antigas. Ela guarda livros e cartas antigos. Aqui, no primeiro caso, concordou com a palavra cartas
E no segundo, com livros e cartas ao mesmo tempo. Já quando é predicativo, tem que concordar com todos ao mesmo tempo. Estes livros e estas cartas são antigos. Acho esta praia e este hotel bonitos. Então, eu tenho que sempre observar se o adjetivo está antes ou se ele está depois, se ele é um predicativo ou se ele é um adjunto. Nós estudamos adjunto adnominal e predicativo há mais de um mês atrás. Talvez você tenha dificuldades para se recordar do que era um adjunto adnominal e um predicativo. E aí, o que eu recordo com você? Tanto o adjunto adnominal quanto o predicativo caracterizam substantivos, atribuem características, qualificam. E aí, nessa situação, o que nós temos? Esses adjuntos e esses predicativos se relacionam com o substantivo de uma maneira diferente. O adjunto, ele se liga diretamente ao substantivo, sem intermediário. Então, quando eu falo assim para você, rua larga, larga está ligado diretamente à palavra rua. Então, isso é um adjunto. Agora, caso eu diga para você, esta rua é larga. Larga se liga ao rua com o verbo de ligação, é. Então, ele se torna um predicativo. Então, é adjunto adnominal quando não aparece este verbo fazendo a ligação. É predicativo quando nós temos o verbo realizando essa ligação. Tranquilo? Dei uma revisada aí para que os exercícios façam mais sentido para vocês. Só um momento. O exercício número 3 nós fizemos na aula anterior. Então, iremos agora para o exercício 4. Considere esta frase. Com o dinheiro que ganhou na loteria, ela comprou uma fazenda e um carro caros. Então, ela comprou o quê? Fazenda, um núcleo feminino. Vamos marcar? O núcleo feminino eu vou marcar de azul e o masculino de verde. Só um segundo. Então, o núcleo feminino, fazenda. Esse exercício aqui vai ser ótimo para nós revisarmos essas regras que eu acabei de falar. O masculino, carro. Ela tinha dinheiro, ela comprou uma fazenda e um carro. E aí vejam que caros é o nosso adjetivo, certo? E é uma característica tanto da fazenda quanto do carro. Só que o que aconteceu com esse adjetivo? Esse adjetivo, ele está depois dos dois substantivos. Veja que não aparece verbo, então é um adjunto adnominal. Eu já vou marcar aqui. Eu disse para você que o adjunto, ele se liga diretamente ao substantivo, sem a ajuda de um verbo. Adjunto adnominal, e vou escrever assim, depois. Então, nós estamos vendo que o adjetivo, ele apareceu depois dos nomes e é um adjunto adnominal. Vamos conferir a regra aqui comigo? Confirmem para mim se vocês estão vendo a regra aqui na tela, tá? Então, está depois e é um adjunto adnominal. Então, ele tem que concordar com todos ao mesmo tempo. Então, se ou com o mais próximo. Então, eu posso dizer concordando com o último, né, adjetivo, ou com os dois ao mesmo tempo. Olhem aqui. Então, eu posso colocar caros, posso, ou eu posso colocar caro, concordando só com o carro. Posso concordar com as duas palavras ao mesmo tempo, ou com a última que aparecer. Agora, vamos a cada questão dentro da letra A. Indique a que substantivos o adjetivo está atribuindo característica e justifique por que ele concorda no masculino e no plural. Essa resposta é um pouco longa. Vamos ver como que eu faço esse milagre aqui. Então, letra A. Refere-se a fazenda e carro.
Trata-se de adjunto adnominal após os substantivos, concordando com o último nome apresentado. Carro. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso ali para cima para que vocês tenham uma leitura. Vou colocar aqui abaixo. Então, vejam aí o que eu escrevi para vocês. Que a palavra caro, certo? Se refere tanto à fazenda quanto ao carro. Ambos são caros. Trata-se de um adjunto adnominal após os substantivos, concordando com o último nome apresentado. Carro. Poderia... Não. Concordando... Não, pessoal, desculpa. Concordando com os dois nomes apresentados, porque ele está no plural. Fazenda e carro. Então, ele está concordando com os dois nesse momento. Agora, vejamos o que vai acontecer na letra B. Ele vai começar a dar outras opções para nós no exercício. Letra B. Se o adjetivo da frase fosse substituído por importado, a concordância se manteria gramaticalmente correta, mas geraria um pequeno problema ligado à informação lógica da frase. Comente-o. O que ele está falando? Caso eu escreva, ela comprou uma fazenda e um carro importados. Por que quanto ao significado, isso seria um problema? Por que é um problema? Assim, está gramaticalmente correto. Mas por que seria um problema eu falar uma fazenda e um carro importados? Vocês saberiam dizer? É uma questão de interpretação de texto. O que fica estranho em uma fazenda e um carro importados? Carlos, Isabela. Vocês imaginam qual que é a estranheza que isso causa? Não sabe, Carlos? É possível comprar uma fazenda importada? É possível uma fazenda ser importada? Aí que está o problema. Então, é gramaticalmente correto, certo? Só que não faz sentido eu falar que uma fazenda é importada. Somente o carro pode ser importado. Então, a questão lógica que aparece é, por mais que a gramática permita eu escrever uma fazenda e um carro importados, não faz sentido, pois uma fazenda não pode ser importada. E é isso que ele está questionando ali na letra B. Então, vejamos lá de novo para estruturarmos uma resposta. Se o adjetivo da frase fosse substituído por importado, a concordância se manteria gramaticalmente correta, mas geraria um pequeno problema ligado à informação lógica da frase. Comente-o. Então, vamos lá. B. Não é possível que uma fazenda seja importada. Assim, a concordância no plural traria um sentido absurdo ao trecho. É isso simplesmente, tá? Então ali o sentido ficaria absurdo porque uma fazenda não pode ser importada. Eu posso até comprar uma fazenda em outro território, em outro país. Na verdade, eu mesmo não posso. Mas ela não seria uma fazenda importada, ela seria uma fazenda em outro lugar.
não é possível transferir uma fazenda de um lugar para o outro, certo? Sim. Só que aí, o que nós vamos olhar? Ali, carro está no singular, não está no plural, Carlos. Então, eu poderia dizer assim, fazenda e um carro importado. O carro está no singular. Confirma aí para mim se você compreendeu. Letra C. Empregando o adjetivo importado e alterando a ordem dos termos da frase, reescreva de maneira a eliminar a possibilidade de leitura inadequada referida no item B, certo? Então, o que ele quer? Que a gente utilize essa palavra importado, eliminando este problema aí de colocar que uma fazenda foi importada. Então, com o dinheiro que ganhou na loteria, ela comprou, eu colocaria assim, ela comprou um carro importado e uma fazenda, porque aí nós não teríamos problema nenhum. Eu vou transcrever somente o final. Ela comprou um carro importado e uma fazenda, porque desta forma a palavra importado vai se referir exclusivamente ao carro. Ela não tem nenhuma referência à palavra fazenda. E aí está desfeito o problema aí de sentido com a palavra importado se referindo a carro e fazenda ao mesmo tempo, certo? Então basta ali mudar a ordem dos elementos para que importado refira-se exclusivamente a carro e não mais a fazenda, certinho? É o seguinte, essas regras, elas são muito detalhadas e cansativas. Elas exigem a resolução de todos os exercícios. Então, numa próxima aula, que eu acredito que seja na próxima semana, nós teremos que fazer um pouco mais de exercício e exercitar e assim por diante, porque senão não é possível fixar as regras, certinho?